Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o país, neste 20 de julho, segunda-feira. Você nos acompanha em todo o país pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV, acompanha no Brasil e no Paraguai pela Neo TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo portal sba1.com e a partir deste momento temos agora conosco, linkados em nós, a TV Imaculada Conceição, levando a Agricultura BR com sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando lá com o estado do Mato Grosso, porque a China reabilitou, o governo chinês, de acordo com o Departamento de Alfândegas do país, reabilitou uma planta frigorífica que havia sido suspensa junto com outras 6 pela China há pouco tempo por conta de casos de Covid. Trata-se da planta frigorífica Agra de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, que volta a estar habilitada para os embarques de carne bovina para aquele país. Vou falar agora a respeito do mercado físico da soja, porque há questões que nós estamos trazendo diariamente aqui no Agricultura BR, e aí quando nós vemos o mercado físico, fica mais claro o entendimento a respeito deste tema. Primeiro, um que está relacionado aos grandes importadores, principalmente a China, que levou ou contratou praticamente toda a soja do país, e nós devemos ter, no final deste mês, pelo menos 70 milhões e 500 mil toneladas de soja da oleaginosa embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Isso representa uma situação na qual já não tem muita soja, praticamente não há soja para as negociações no país e nem para uso interno, e faz com que a China demande soja em outras localidades. Nós vamos mostrar agora como é que vem o mercado físico em algumas importantes praças do Brasil. Aí eu vou seguindo falando sobre China e o papel dela nesses valores que eu estou indicando aqui no quadro. Nós temos aqui a primeira praça no estado do Paraná, no município de Pato Branco, é preço médio, no dia 17 de junho, a R$ 104,00 a saca de 60 quilos. No dia 22 de junho, R$ 108,00. No dia 1º de julho, é o pico de preço para Pato Branco, a R$ 110,00 a saca de 60 quilos. No dia 7, R$ 109,00. No dia 13, veio para R$ 107,00. Nesta última sexta-feira, fechava a R$ 108,00 a saca de 60 quilos, de acordo aqui com a apuração do Agricultura BR. Sigo falando de soja, agora eu saio do Paraná para ir para o estado do Mato Grosso. A praça em destaque agora é Sapezal, no Mato Grosso. Você observa comigo que no dia 17 de junho, R$ 94,00 a saca. No dia 22, furou aquela barreira, né, psicológica, podemos dizer assim, dos R$ 100,00 por saca, chegou a 100, no dia 1º de julho estava a 102, mantinha esse valor no dia 7 desse mês, no dia 13, 104, fechava a última semana a R$ 107,00 por saca de 60 quilos, é o destaque do Agricultura BR. Que agora muda de estado para vir para o Mato Grosso do Sul, para o município de Dourados. Veja como é que vem sendo acompanhados os valores para Dourados, sul do Mato Grosso do Sul. No dia 17 de junho, R$ 95,50 a saca. No dia 22 do mês passado, R$ 99,00. 1º de julho já estava em R$ 104,00 por saca. No dia 7 chegou a R$ 106. Dia 13, R$ 109. Fechamento da última sexta-feira vinha no valor de R$ 108,00 por saca de 60 quilos. Valores que vão se mantendo mesmo com algumas oscilações com o dólar comercial. Isso se dá principalmente por conta de uma demanda bastante forte, uma comercialização antecipada muito elevada, tanto na safra 2019-2020, quanto na próxima, a 2021.
Falo sobre Estados Unidos e China agora. Exportadores privados norte-americanos informaram ou reportaram vendas de 132 mil toneladas com entrega na campanha 2020-2021 para a China. E a pergunta que fica é por que a China está indo buscar soja nos Estados Unidos, aliás, em bons volumes. Praticamente diariamente nós temos tido esse registro. A questão é se isso se dá apenas por conta da primeira fase do acordo entre os dois países. Aqui no Agricultura BR, a equipe que tem conversado com especialistas, analistas e consultores e também corretores em empresas em várias partes do país, tem identificado o seguinte: não é bem isso. O fato é que a China realmente tem preferência por compras no Brasil. As estimativas do próprio Departamento de Agricultura norte-americano é de uma aquisição de 96 milhões de toneladas de soja na safra 19-20 e mais 96 na próxima, na 2020 e 2021. Ora, se dos Estados Unidos eles vão comprar muito pouca soja nessa campanha, e dos 70 milhões e meio de toneladas que o Brasil deve exportar até o final desse mês de julho, deve ser quase a totalidade, muito próxima a esse valor, vai ficar em 67, 66 milhões, foram para a China, participação norte-americana até o momento é muito pouca. Sem falar daquilo que já foi contratado antecipadamente para entregar aos chineses aqui no Brasil. Isso nos traz um cenário no qual nós temos China precisando comprar soja de outras fontes. E essa fonte, se não tem no Brasil, evidentemente tem que estar nos Estados Unidos. E é o que nós vamos mostrar agora. Estados Unidos com uma necessidade muito forte de vender essa soja, mas a China uma maior ainda de complementar a sua necessidade de importação. Os números que eu vou mostrar agora são do Departamento de Agricultura norte-americano e mostram o que vem acontecendo com as importações chinesas nas últimas safras. Na campanha 15-16 foram 83 milhões e 100 mil toneladas que os chineses importaram. A 16-17 subiu para 93 milhões e 400 mil toneladas. A 17-18, 94 milhões e 100 mil toneladas. A 18-19, você vê aquela queda, 82 milhões 540 mil toneladas, seria maior, seria bem maior se não fosse a peste suína africana. A peste suína africana reduziu bastante a situação e o cenário para a necessidade de compra chinesa. Agora, na safra 19-20, uma expectativa de terminar a safra com uma importação de 96 milhões de toneladas e repetir esse número na safra 2020-2021. Esses números que nós trouxemos agora mostram por que China, mesmo tendo comprado toda essa soja do Brasil, ainda vai precisar buscar um pouco mais nos Estados Unidos. Fica muito claro também que essas compras junto aos norte-americanos, elas ocorrem para entrega na próxima safra, 2020-2021. Mesmo os números que eu trazia lá na quinta-feira das vendas e exportações, que traziam até algum volume com entrega ainda na 19-20, teoricamente não daria tempo para entregar dentro da safra 2019-2020. Essas vendas devem ser canceladas na safra 19-20 e recontratadas, reposicionadas para a safra 2020-2021 para todos os destinos no qual os norte-americanos venderam. E mesmo com essas vendas que têm tido registro de China junto aos Estados Unidos, isso tem animado um pouco a Bolsa de Chicago, mas não o suficiente para falar que tem ali um alicerce em relação aos negócios em Chicago. Veja comigo como é que vem as posições negociadas agora. Nós temos uma nova alta, é uma alta que coloca algumas posições aqui, quase todas de curto prazo, no piso de $9, vai subindo 0,8% aqui no cálculo rápido, 0,8% de alta para os negócios com soja em Chicago. Agosto, $9,04 mais 6 por bushel. Setembro, $8,98 mais 6. Novembro, a posição na qual tem o maior número de contratos negociados, vem com $9 mais 4. Janeiro, $9,05 por bushel, também subindo. Hoje nós temos negócios com soja em Chicago, com retomada do piso de $9. Na segunda-feira passada, é importante lembrar, era uma queda de quase 2%. Depois, durante a semana, veio sendo acompanhado com altas aqui na Agricultura BR, acabou fechando a semana com uma alta de 0,7% dos negócios com soja em Chicago e hoje vai apresentando nova alta.
Vamos ver agora como é que vem o dólar comercial, negociação aqui no Brasil, fundamental para a formação de preço no país, vem com uma queda nesse momento de 0,55% para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,35 mais 6, são as posições que nós temos agora para trazer de soja e dólar comercial. E o dólar vai caindo, isso mexe com os negócios, com café, com soja, com milho, com carnes e também com o mercado financeiro. E é por isso que eu converso agora com Sara Kirchhoff, que participa ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, em São Paulo. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a manhã dessa segunda-feira foi marcada por uma estabilidade no mercado de câmbio. Durante praticamente toda a manhã, toda a sessão na manhã de hoje, o dólar estava com uma leve queda frente ao real brasileiro e agora ele acabou acentuando mais essa desvalorização. Nesse momento, então, a queda do dólar frente ao real é de 0,48%, quase 0,5%, e o dólar comercial opera na casa de R$ 5,35. Então, o dólar em queda nesse momento na comparação com o real. Lembrando que na semana passada, a moeda norte-americana encerrou a sexta-feira com uma valorização de mais de 1% e uma alta também de mais de 1% no acumulado das 5 sessões da semana na comparação com o real brasileiro. Os dias têm sido marcados por muita volatilidade, hoje a gente não está observando isso, realmente o mercado está um pouco mais tranquilo e acompanhando, evidentemente, com muita esperança, os estímulos nas maiores economias do mundo, no que se refere, estímulos por parte de bancos e por parte dos governos em relação na tentativa de conter os impactos causados pela pandemia de coronavírus e também, ao mesmo tempo, acompanha o crescimento do número de casos em muitos países. Então, fica essa balança, de um lado, o aumento de casos em algumas economias muito importantes e, por outro lado, acompanhando esses estímulos aí. Hoje, inclusive, saiu a notícia de que há um progresso nas negociações de um fundo de recuperação para ajudar na retomada da economia da União Europeia. E nos Estados Unidos, o Congresso norte-americano também deve discutir um novo pacote de estímulos essa semana, à medida que vários estados voltaram, então, a mostrar alguns saltos nas infecções da Covid-19, informação aí da agência inglesa Reuters. Então, fica essa compensação, todo mundo esperando por esses estímulos. Evidentemente, muitos já foram feitos ao longo desses meses, nós falamos sobre isso por aqui no Brasil e fora dele, mas ainda assim os impactos continuam acontecendo. A agência Reuters também conversou com a NGO Corretora e eles falaram que o que fragiliza o dólar no pregão dessa segunda-feira, isso na comparação com o real, é justamente a questão dessas informações, ou prévia dessas informações, em relação aos estímulos no exterior. Mas que em um cenário mais amplo, o nível de juros aqui no Brasil deve ainda manter a moeda norte-americana nos patamares elevados atuais até o final do ano. Claro, o dólar já não está mais naquele patamar de R$6 que a gente viu um mês e pouco atrás, mas ainda assim está num patamar elevado, acima de R$ 5,30. E o que eles destacam também é que o que aumenta hoje, principalmente, é a volatilidade da moeda norte-americana, a volatilidade no mercado de câmbio. Hoje, ela é 30 vezes maior do que o que era observado lá no início do ano, o que se atribui também em relação à taxa básica de juros, que teve o seu menor patamar histórico renovado há pouco tempo. E, inclusive, o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, ele falou que novos cortes na taxa Selic aqui no Brasil devem acontecer de forma residual. Então, se tiver um corte, vai ser muito pequeno, que é mais ou menos também o que já está precificado aí no mercado financeiro. Por outro lado, lá fora no exterior, as moedas de países pares, como a gente fala, do Brasil tem um comportamento diferente. Enquanto aqui tem uma valorização do real, muitas outras moedas lá fora, como o peso mexicano, lira turca, o rende sul-africano e o dólar australiano, têm queda frente à moeda norte-americana na sessão desta segunda-feira. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou uma alta na última semana, uma alta na sexta-feira de mais de 2%, uma alta de quase 3% no acumulado das 5 sessões e uma alta de mais de 8% agora no mês de julho. O Ibovespa, então, na sexta, ele recuperou o patamar lá do início do mês de março, ele já vinha aí acima dos 102 mil pontos, ficou em 103 mil pontos e hoje tem
mais uma sessão com valorização. Nesse momento, a alta do Ibovespa é de 0,82% e ele opera na casa dos 103.730 pontos. Então, mais uma vez, renovando as suas máximas aí dos últimos meses. Ibovespa num dia altamente positivo. Depois eu volto com mais informações aqui dos estúdios da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Aí só para complementar, o mercado financeiro, né, as instituições ouvidas pelo Banco Central no relatório Focus diminuíram a previsão de queda do PIB para esse ano. Depois eu volto então com mais informações e também na terceira edição do Agricultura BR. É com você, Fabiano. Muito bem, Sara, até daqui a pouco. Então, por aqui eu sigo agora falando sobre os valores da soja. Tem a ver com dólar, tem a ver também com os números que eu mostrava agora com soja em Chicago. E nós temos uma manutenção de valores nos portos brasileiros para entrega em agosto. Esses valores aqui estão nesse patamar, pelo menos desde a última quarta-feira, nos portos de Santos e Paranaguá, a R$ 116,00 a saca de 60 quilos, com entrega em agosto, de acordo com a Grãos Corretora. E a seguir no Agricultura BR, você vai acompanhar informações sobre o mercado do milho. Eu vou trazer em destaque como vem se posicionando o milho aqui no Brasil, principalmente com o andamento da colheita. Eu vou para o intervalo e volto já. Eu falo sobre algumas atrações da noite de hoje aqui pelo Canal do Boi, pelo sba1.com. Aliás, se você quer saber tudo o que acontece, acesse nosso portal www.sba1.com ou ainda o Canal do Boi no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lá tem todas as informações que você precisa. E hoje à noite nós temos reprodutores de extrema qualidade em oferta por aqui. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com a Kylie Rodrigues. Eu vou até a parte de fora aqui do Canal do Boi. Ela está dentro do espaço gourmet agora, está protegida do sol, né? Apesar da temperatura estar baixa, o sol é forte, não é, Kylie Rodrigues? Na noite de hoje nós temos esse grande evento acontecendo no espaço gourmet aqui do Canal do Boi. Kylie, como que será esse evento? Como que será essa oferta? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Grande evento, né, Fabiano? O Nedson Rodrigues é pecuarista, ele está aqui ao meu lado e vai repassar todas as informações já para fazer um esquenta, né, deste evento logo mais à noite. Boa tarde, Nedson. Boa tarde, Kylie, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Nedson. O pessoal que vai levar aí esses animais para casa, né, vai participar deste grande leilão. 80 touros, Nelores, né, PO, vai estar levando que tipo de animal aí para a propriedade rural? Então, ele vai estar levando animais da mais alta qualidade, e assim, a palavra qualidade às vezes fica muito generalizada, mas o que tem por trás disso é muito melhoramento genético, muita técnica. Existe um trabalho muito técnico por trás desse produto que vai ser disponibilizado hoje, né? São animais muito equilibrados, porém com um toque mais pegado na parte de precocidade. E aí precocidade de várias características, né? Porque o termo precocidade também é precocidade em quê, né? Sim. Então, a precocidade, primeiro, em muito desempenho, muito ganho de peso, em animais jovens, então tem muito desempenho. Para isso a gente utiliza avaliação genética. Contamos com o apoio da Embrapa, Geneplus, com o técnico Leonardo Nieto, que é geneticista e que nos atende. Uhum. Os animais de vocês, eles participam da prova de avaliação de desempenho da Embrapa? Todos os anos a gente traz os animais para a prova de desempenho da Embrapa e avaliação do CAR, que é a eficiência alimentar. Esse ano nós tivemos 4 touros que foram escolhidos como ATJ Plus, que foram muito bem na prova e foram escolhidos para a coleta de sêmen. Desses aí já tem 2 contratados pelas centrais, né? Então é uma coisa que já respalda esse trabalho técnico de melhoramento genético que a gente vem fazendo. Uhum. E a propriedade de vocês é bem conhecida por trabalhar com a questão da sustentabilidade, né? Isso, a gente trabalha em 2013, nós fizemos o protocolo BPA da Embrapa e classificamos como categoria ouro na época. Foi, acho que talvez a primeira fazenda no Brasil a ter esse selo de sustentabilidade, e até por isso nós recebemos um prêmio da revista Dinheiro Rural em São Paulo, em 2013, pela fazenda mais sustentável do Brasil. Uhum. Nedson, nós estamos vendo as imagens, são animais realmente pesados, né? Dá pra gente ver ali pela carcaça que eles têm. Em média, em torno do peso desses animais, para a gente identificar. Então, os 80 touros, eles estão com a média de peso hoje na faixa de 670 quilos,
e com a média de idade de 22 meses. Então, é uma tourada muito jovem, os touros mais velhos vão ter 24 meses, os mais novos 20 meses. Então, é o melhor da safra, né? Então, mesmo os mais jovens é porque se destacaram dentro da safra. Então, é o melhor da safra que está vindo para o remate. Então, tourada muito jovem e muito pesada. E é o que eu estava falando da precocidade, né? Da precocidade de desempenho. Também tem a precocidade de espessura de gordura, que a gente utiliza as avaliações por ultrassom. Então, né, todo mundo hoje precisa de um boi gordo, né? O boi gordo, para o frigorífico tem que ser gordo, a vaca a novilha tem que ser gorda para emprenhar. Então, são animais que têm uma avaliação genética muito forte para a espessura de gordura e precocidade para colocar essa gordura. E também na parte de precocidade sexual, certo. Também, que é o grande chamariz do nosso leilão, é a questão da precocidade sexual, que é uma coisa que a gente já trabalha há mais de 10 anos nisso aí. E a gente sabe também que a propriedade de vocês é bem reconhecida também por participar do Novilho Precoce, né, que é um programa do Estado. Isso, por isso eu estou falando bastante do Novilho Precoce, porque nós já recebemos inclusive algumas premiações em relação às qualidades de carcaça, tanto pela Associação dos Produtores de Novilho Precoce, como pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul, também, que nós já fomos reconhecidos como uma das melhores fazendas desse programa do estado, que traz uma bonificação. Então, nós sempre trabalhamos muito forte na precocidade como um todo, né? Isso de animais comerciais. E na genética não é diferente, a gente está fazendo esse trabalho para fornecer um reprodutor que vai levar justamente essas características para o rebanho de quem adquiri-los. Então, só para frisar, 80 touros hoje à disposição para o amigo produtor aí que quer levar uma tourama, né, um animal bacana aí para a propriedade rural. Isso, estão todos convidados a partir das 20 horas, horário de Brasília, né? A gente já vai começar a mostrar alguns touros de central que a gente tem, mostrar um pouco do trabalho também, e por volta das 20h30 já começa o remate mesmo, oferecendo os touros. E com certeza vai ser um sucesso, como os outros leilões também, né, Nedson? Tomara, é o nosso terceiro leilão que a gente está fazendo sozinho, com o convidado do Nelore Uli apenas, né? Então, os outros dois foram leilões de sucesso, vendemos tudo, muitos compradores voltando, né? O que nos dá uma certa comodidade de saber que a gente está produzindo o que o mercado quer. Então, estão todos convidados. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Obrigado a vocês, é o Canal do Boi. Bom, excelente evento então, né, Fabiano? Vamos ter logo mais aí à noite e a gente deixa o nosso recado aqui para todo mundo, é claro, acompanhar a nossa programação. Eu volto com você aí no estúdio. Boa tarde. Uma ótima tarde para você. Caio, para o Nedson também, um grande abraço a ele e bom trabalho, né? Que hoje você tem aí uma grande oferta aqui pelo Canal do Boi, esse grande evento ofertando reprodutores, touros de qualidade no Canal do Boi. Mudo de assunto agora para falar de um assunto que está deixando muita gente preocupada no Rio Grande do Sul. Aquela nuvem de gafanhotos que se encontram sobre Corrientes, na Argentina, deve chegar ao Rio Grande do Sul nesta próxima quarta-feira, de acordo com técnicos da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Gaúcha. O movimento migratório dos insetos foi impulsionado pela onda de calor que atingiu a região no último final de semana. Até amanhã desta segunda-feira, estima-se que a nuvem esteja entre 120 quilômetros até 130 quilômetros da fronteira brasileira do município gaúcho de Barra do Quaraí. O tempo quente e seco, favorável para a movimentação dos insetos, deve permanecer na região até a próxima quinta-feira. Em comunicado, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul informou que o aumento da vigilância sobre a possível entrada de nuvem no estado está ocorrendo. As preocupações são realmente muito grandes nesta região do Rio Grande do Sul. A ocupação em área desses gafanhotos e o número de gafanhotos é muito menor depois das investidas que o governo argentino fez. Entretanto, a possibilidade, a capacidade de estragos que essa nuvem de insetos é capaz de fazer ainda é muito grande.
A colheita do milho segundo a safra, que é a maior parte do milho produzido no Brasil, já acontece, ela já tem andamento nos estados produtores, com destaque principalmente no Mato Grosso, onde é mais adiantada. Mas mesmo com essa entrada do milho no mercado local, os valores vão permanecendo em regularidade ou até em alta, dependendo do estado. Isso ocorre por conta de uma forte demanda sobre o milho brasileiro, que inclusive fez com que parte das empresas de consultoria do país reavaliassem os embarques, as estimativas que podem se elevar até o final do ano. Há disputa pelo milho no Brasil e há um outro fator, que é também, claro, determinante, o dólar comercial. O dólar alto torna o produto brasileiro muito competitivo no cenário internacional, por conta de valores mais adequados para esses importadores e também, no caso de quem produz e comercializa, o caso do agricultor, é mais relevante no fator quando se converte para reais. Ganha mais, então tem essa disputa de preços e os valores vão subindo no Brasil. Primeira praça em destaque é Londrina, no Paraná. No dia 17 de junho, R$ 42,00 por saca de 60 quilos. No dia 22 do mês passado, R$ 43,50. Chegou a R$ 44,00, fechou o mês passado a R$ 44,00 por saca. R$ 45,00 tinha o valor no dia 7 de julho, no dia 13 chegou ao valor mais alto, aqui R$ 45,50. Nesta última sexta-feira fechava R$ 44,50. Então a tradicional Praça Londrina, você vê aí que em 30 dias, mesmo com colheita do milho, vem com alta para a saca de milho. Mais uma praça em destaque aqui, a nossa equipe preparou algumas praças de produção no Brasil. Primavera do Leste, no Mato Grosso, tinha no dia 17 de junho R$ 31,50. Esse caso aqui é clássico, porque no Mato Grosso a colheita vem mais adiantada, tem mais disposição de milho, mas ele está com uma comercialização antecipada muito alta, assim como acontece com soja. Então, no dia 22 de junho chegava a 33, encerrou o mês passado a R$ 32,00 por saca. Em 7 de julho, R$ 34,50, no dia 13, R$ 35,50 e veja o valor encontrado na sexta-feira, R$ 37,50 a saca de 60 quilos. É uma alta muito forte em 30 dias de R$ 6,00 por saca neste município do estado do Mato Grosso. E se você achou o valor alto no Mato Grosso do Sul também vem com valores em elevação. Você vê aqui Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a capital da integração lavoura-pecuária, vindo também com valores bem elevados. No dia 17 de junho, R$ 36,50, no dia 22 do mês passado, R$ 38,50, encerrou junho a R$ 38,50 a saca. Dia 7 de julho, chegava a R$ 39,00 a saca de 60 quilos, no dia 13, R$ 39,50 e agora, na sexta-feira, R$ 39,00 a saca de 60 quilos, vai mostrando muita firmeza o valor do milho, mesmo com a colheita em andamento. No caso do Paraná e do Mato Grosso do Sul, uma colheita ainda um pouco mais lenta, entretanto, no Mato Grosso já está um pouco mais acelerada, claro que não como ano passado, mas mais acelerada de qualquer forma. Mesmo assim, os valores vão se mantendo altos por conta da disputa por milho também no Brasil. Vamos trazer agora dados relacionados a combustível, números que são da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que foram compilados pela única União da Indústria Canavieira aqui do Brasil. Eles mostram, claro, evidente por conta do coronavírus, uma redução na utilização de combustíveis, há uma queda nesse consumo. Já quando mostramos etanol, a queda existe, mas é uma queda menor. É o que nós vamos acompanhar agora na tela. Nós temos aqui os números
litros do acumulado de 2020, com 22 bilhões 720 milhões de litros consumidos, uma queda de 12,7% comparado ao mesmo período do último ano. Já quando consideramos etanol hidratado, por exemplo, vem a 8 bilhões 960 milhões de litros, recuando 16,7% de acordo com os números compilados pela Única. Esses são os dados que nós trazemos em relação aos números apresentados. E nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, que tem acompanhado, aliás, é um dos maiores especialistas nesse mercado do país, como é que vem o setor sucroenergético do país. Depois daquela balançada forte, por conta da queda muito íngreme do petróleo em todo o mundo, seguido também da crise do coronavírus, que reduziu muito o consumo de combustíveis em todo o planeta, mesmo com essas situações, o setor sucroalcooleiro vai conseguindo ter algum tipo de acerto. E nós quisemos saber se esse acerto mesmo, se já está tendo alguma real estabilidade, uma melhora para o setor sucroenergético do país. Foi o que perguntamos para o professor Marcos Fava Neves. Para o setor de cana, cada quinzena melhora a perspectiva, desde o desastroso momento que foi aquele mês de março, onde a nossa preocupação foi lá na casa do chapéu. Exportações de açúcar impressionantes, acho que ninguém previa um volume dessa magnitude. Exportação de etanol também acontecendo, preço do petróleo se recuperando, câmbio favorável para deixar a gasolina um pouco mais cara e o etanol, consequentemente, mais competitivo na decisão de compra do consumidor. E esse quadro todo também afetando favoravelmente o preço no mercado interno de açúcar. Então vejam vocês que cenário excelente para esse ano. Dá uma virada e em março todo mundo entra em pânico, desvira outra vez e volta aí para a direção correta. Talvez a gente ainda consiga um ATR, um valor do ATR acima de 0,70 centavos, 0,7, que vai ser um bom valor para o produtor. E essas informações, né, há meses, muitos meses, no final de março, eu entrevistava o professor Marcos Fava Neves a respeito do assunto sucroalcooleiro. Ele tinha escrito ali algumas disposições indicativas de como recuperar o setor no Brasil. Havia sido enviado esse documento para representantes públicos, senadores, deputados e também líderes de instituições. E ele falava a respeito de como que isso poderia ter um andamento para recuperação, algo que vem ocorrendo no Brasil. Ele havia acertado essa disposição logo depois dessa crise que se abateu sobre o setor sucroalcooleiro. E um levantamento recém-concluído mostra a liderança do Brasil nos embarques de produtos agrícolas na América Latina. E é sobre este assunto que eu converso agora com Sara Kischoff, uma liderança brasileira, aliás, bastante esperada. Como é que ficaram esses números, Sara? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada mais uma vez, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um relatório divulgado mostrando que as exportações de países de agricultura, da América Latina continuam aquecidas, mesmo durante esse período de pandemia. A grande maioria continua ampliando as suas exportações, conforme uma reportagem, inclusive, divulgada hoje no jornal Valor Econômico, que traz dados internacionais. Evidentemente, o Brasil lidera essa lista aí de 14 países e não poderia ser diferente, mas não é só ele que vem avançando nos embarques aí durante esse período. Alguns outros países como Costa Rica, Argentina, Bolívia e Guatemala, que também fazem parte do grupo de países dessa região que têm conseguido bons resultados nessa frente, então também mostram números mais elevados. Mas, por outro lado, em contrapartida, países como Peru e Uruguai enfrentam alguns problemas nesses últimos meses. Esse levantamento é recém-concluído, então, por um especialista técnico internacional do Centro de Análise Estratégica para a Agricultura, que
que por sua vez faz parte do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA. Ele tem sede na Costa Rica e ele mostra então que um conjunto de 14 países latino-americanos com dados à disposição, né, referentes a esse assunto, as exportações agrícolas, no geral, desses 14 países, cresceram 8,5% no mês de abril, atingindo 1 bilhão e 700 milhões de dólares nesse período. Então, como eu disse, um acréscimo de 8,5%. E somaram mais de 21 bilhões de dólares, ou seja, 22,5% quase de um total global baseado em um resultado maior, né, que inclui 75 países. Então, no total, os demais setores da economia, agora não falando de agricultura, as exportações desse grupo de 14 países registraram uma queda de quase 30% nessa mesma comparação, fazendo essa comparação então com abril do ano passado. E os dados prévios aí referentes ao mês de maio também mostram essa tendência de elevação nas exportações ligadas ao agronegócio para esses países que apresentaram um bom resultado. Os dados do mês de maio ainda não estão totalmente consolidados porque não são todos os países que têm esses números já levantados e também divulgados, mas essa tendência ela deve ser mantida aí também no mês de maio e os dados serão divulgados muito em breve. O gerente desse Programa de Comércio Internacional e Integração Regional, ele diz que os resultados alcançados nos primeiros meses da pandemia de coronavírus mostram que, em geral, então, os países latino-americanos, eles têm uma posição privilegiada, isso no ponto de vista de geração de divisas agrícolas para financiar projetos de recuperação econômica em tempo de pandemia, em tempo de crise. Afora os reflexos positivos, também para a segurança alimentar, empresas exportadoras e geração de postos de trabalho. Então, um setor, sem dúvida, em expansão. E como a gente colocou no início, o Brasil liderando aí essa fila dos países latino-americanos que ampliam os embarques no que se refere à agricultura. Evidentemente, né, os nossos embarques aí estão impulsionados, em primeiro lugar, pela soja e também pelas carnes, mas, claro que o relatório também destaca, né, a forte produção e exportação de outros produtos, de outras commodities, como açúcar, café e suco de laranja. Então, de acordo com o levantamento, o nosso país exportou no mês de abril 8 bilhões e 700 milhões de dólares em produtos agropecuários, quase 29%, quase 30% a mais do que um ano antes, né, em abril de 2019. E lembrando, nas contas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que incluem outros itens além desses citados, no mês de abril os embarques do agronegócio aqui do país alcançaram mais de 10 bilhões de dólares, um recorde histórico para esse mês, com um aumento de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, a conta ela é um pouquinho diferente, porque a gama de produtos não é exatamente igual, mas claro que mostra essa tendência de uma alta muito significativa nos embarques de produtos agropecuários aqui do Brasil. E também, de acordo com o órgão, enquanto na Argentina, por exemplo, também se sobressaem aí no comércio exterior produtos como os grãos, né, soja, milho, farelos e carne bovina, em outros países, já da América Central, despontam café, banana e preparações alimentícias. Então, informações bem interessantes e mostrando, evidentemente, a pujança do agro brasileiro. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara Kirchhoff. Ela volta aqui conosco na terceira edição do Agricultura BR a partir das 16 horas no horário de Brasília. E na última semana aconteceu um lançamento importante para o agronegócio brasileiro, principalmente para a pecuária, com a colocação de uma nova plataforma à disposição de pecuaristas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com Paulo Pimentel da Corteva, que nos explica um pouco como é que funciona a Plataforma S. Paulo, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, e nós queremos saber como é que funciona a Plataforma S e em quais pilares que ela foi fundamentada. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. A Plataforma S ela foi criada com o objetivo de trazer o assunto da sustentabilidade, a preocupação da sustentabilidade para o desenvolvimento de soluções para controles de plantas daninhas por parte da Corteva.
ela tá fundamentada em 4 novos compromissos que nós vamos trazer para os pecuaristas, para o setor, que é o sucesso, continuar com o sucesso dos pecuaristas, mas incluir também aí uma abordagem voltada para o sucesso da sociedade, como equilibrar a questão da produção de alimentos com a preservação do meio ambiente, das nossas reservas biológicas. Ela tá pautada também na sinergia entre todos que estão no setor, para que essa discussão ela aconteça de forma clara, sem vieses políticos, sem nada nesse sentido, voltado fundamentalmente em discutir o tema de forma a que a gente consiga ter esse equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação do nosso ambiente natural. Ela tem um compromisso socioeconômico, tem que ser uma coisa rentável, tanto para os pecuaristas como para a sociedade também. E a questão da sustentabilidade, que é o grande desafio da humanidade hoje, que é entender como equilibrar a produção de alimentos e preservar os nossos recursos naturais para que as gerações futuras consigam desfrutar do mundo como nós vemos hoje. Paulo, quando que a multinacional começou a pensar nesses fatores de produção e sustentabilidade? Essas questões ligadas à produção e manutenção do meio ambiente podem ser consideradas até bastante sofisticadas e elas podem garantir a produção em longo prazo e principalmente acesso a mercados mais exigentes. Quando que a multinacional começou a pensar uma plataforma para contemplar essas ideias todas? É um tema bastante atual. A Corteva fez um ano como companhia isolada e independente, e no início do mês de junho ela lançou as metas de sustentabilidade que vão até 2030, com compromissos que vão até. E dentro desses compromissos, isso chega na gente, que somos líderes do negócio, para que a gente consiga incorporar essas metas de sustentabilidade, essa coisa atual, tão importante aí para a nossa vivência, para a vivência dos nossos filhos. E aí a Corteva lançou e a gente esse tema dentro da estratégia do negócio de pastagem da Corteva. É um tema bastante atual, que a gente vem pensando nisso já há mais de 5 anos, e estruturar dessa forma que consiga ter esses benefícios e esse retorno ao pecuarista, esse foi o grande desafio, e a gente conseguiu aí, através da plataforma S, começar essa abordagem junto com os nossos parceiros, clientes Corteva. Paulo, como é que isso vai impactar? Como é que a plataforma deve impactar o trabalho, a atuação do pecuarista brasileiro? Então, assim, o mercado, a demanda atual hoje, o mercado pede por uma abordagem. As pessoas hoje não estão mais satisfeitas apenas com de onde vem o gado, ou de como isso funciona. A gente quer trazer benefício, e aí dentro da plataforma S tem um benefício específico que chama pecuarista sustentável. Nós vamos ter um programa de rebate, beneficiar bastante aí essa abordagem, inclusive trazendo investimentos para que nossos parceiros eles consigam fazer esse equilíbrio, isso seja oficial junto com os meios de comunicação. E esse vai ser um grande benefício. A questão da imagem que a pecuária brasileira vai ter para o Brasil, para o consumidor nacional, mas também para o consumidor mundial. O Brasil ele é o país, essa demanda de alimentos não é uma coisa específica aqui para o Brasil, ela vem acontecendo no mundo todo, e o Brasil é o principal país para atender esse aumento de demanda. A nossa capacidade de produção, por ser um país tropical, a nossa condição de solo, ela permite que a gente vai permitir que a gente consiga atender esse aumento de demanda. Então, o benefício, ele tem um benefício de imagem da produção brasileira, e também de retorno e investimento compartilhado junto com a Corteva, junto com nossos parceiros, para que a gente consiga fazer ações de sustentabilidade que mostrem e provem que esse equilíbrio
acontecer através do uso de tecnologia, uma coisa que o Brasil teve tanto sucesso aí nessa jornada na pecuária até hoje. Tá certo. Paulo Pimentel, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Um grande abraço a você. Abraço. Obrigado, Pedro. Tá certo, eu conversei com Paulo Pimentel da Corteva, ele explicando como é que funciona esse lançamento novo, a plataforma S, disponível para os pecuaristas do país. Vamos saber como é que vem caminhando o preço do café no mercado físico brasileiro. Escolhemos uma praça aqui tradicional em Minas Gerais para ilustrar que o preço do mercado físico se recuperou. Veja só o que aconteceu em 30 dias até o fechamento da sexta-feira. Ainda não temos o fechamento nesta segunda, então considere sexta-feira. Veja só que em 17 de junho o valor da saca R$ 445. No dia 22, R$ 455 por saca. No dia 30, R$ 470. E no dia 6 de julho, R$ 475, o maior valor para esse período considerado. No dia 13 teve pressão, 460, aí o cafeicultor não fez negócios. Na sexta-feira fechou a R$ 470 a saca do café, um aumento importante aqui para os negócios de R$ 25 por saca nos últimos 30 dias, de acordo com a Bolsa Brasileira de Mercadorias. E eu sigo falando agora a respeito de café, porque nós tivemos na última semana uma live importante realizada pelo Secafé. Nela, trouxeram os valores, os números em relação ao fechamento da safra 2019-2020. Na oportunidade, a vice-presidente do Secafé comentou os dados. Os números finais do Secafé desse último ano foi o segundo maior número que a gente teve de exportações globais do Brasil. Então, a gente exportou praticamente 40 milhões de sacas de café, sendo 31 milhões de sacas de café arábica, 4 milhões e meio de café conilon e 4 milhões entre solúvel, que a maior parte, um pouco de torrado e moído. Então, foi o segundo maior ano e uma safra menor que a gente teve, que a gente concluiu na parte de produção. Está sendo um ano bastante desafiador. Eu falar que esse primeiro semestre, último semestre do ano safra, tem desafios grandes quando a gente pensa nessa parte de perspectiva, o que a gente está vendo para frente, né? Então, o que a gente vai olhar, o que vem, o que vai acontecer. O passado, se a gente fosse olhar, foi um ano safra, que a gente pode falar que foi um ano safra bom, então de preços interessantes. Eu acho uma coisa muito importante o que o ministro falou, que o Brasil se destaca muito, na parte até da parte da sustentabilidade, que também é nosso diferencial, junto com essa parte de denominação de origem, vários outros materiais que a gente tem feito. Essa parte da sustentabilidade, esse ano, acho que é um ano muito importante, porque eu acho que a gente teve uma mudança grande de ter uma sustentabilidade econômica. Eu acho que ela é a base das outras sustentabilidades. Então, quando o produtor viu preços melhores, com vendas futuras, conhecendo melhor o preço, isso foi uma coisa diferente, ou uma coisa que cresceu e consolidou nesse ano safra que vai vir. Então, os produtores aproveitaram esses preços que eles tiveram, principalmente devido à nossa moeda, que também ajudou o produtor. Então, partindo dessa sustentabilidade econômica, a gente vê que o produtor consegue investir mais na parte ambiental, na parte social, e ter mais essa consciência de que isso é muito importante para frente, que isso é um dos diferenciais do café brasileiro. Então, eu acho que esse foi um ponto muito importante. Outro ponto importante, consolidando o que a gente viu no passado e até perspectivas futuras, que é a parte de consumo mundial, que também o ministro pontuou, essa mudança de hábitos que a gente está tendo, né, então, de várias cafeterias no mundo fechadas e tudo isso. Então, a nossa visão é que o consumo, ele estava no começo do ano até muito maior do que a gente estava prevendo. Então,
a gente viu esse consumo, mais gente bebendo café, tendo acesso, e a gente vê isso pelas quedas dos estoques mundiais, então, café certificados em bolsa caindo, então a gente vê e o café aqui no Brasil mesmo, a gente chegou com muito pouco estoque no começo dessa safra que a gente está colhendo agora, então o consumo veio muito forte, e a grande pergunta é o que vai acontecer para frente. E na nossa visão, a gente vê que o consumo pode estabilizar, então talvez não crescer esse ano, que é uma coisa que ele vinha crescendo nos últimos anos todos, mas a gente não vê uma queda forte desse consumo. Então a gente tem visto vários clientes antecipando embarque, porque eles estão tendo vendas maiores, então clientes principalmente que vendem em supermercado, esse outro jeito de consumir sem ser em cafeterias. Alguns clientes menores, eles prorrogaram o embarque, então eles estão sofrendo com essa parte de não ter os negócios abertos, mas no geral a gente tem visto ainda uma boa demanda. Tá aí, assim, uma amostra de como que foi a live do Secafé na última semana, posicionando a cafeicultura brasileira. E eu por aqui mostro como é que vem os negócios com o café arábica em Nova York. Rapidamente, nós temos uma movimentação de queda no dia de hoje, com a posição de mais curto prazo, que é setembro, a 99 cents mais 95 a libra peso. Dezembro, $1 2 cents mais 65, março, $1 4 cents mais 85 a libra peso e maio, $1 5 cents mais 90 por libra peso são as posições com café arábica em Nova York. Vamos ver como é que vem o Robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado em Londres também com queda. Mais curto prazo é setembro, 1% de perdas, $1.280 a tonelada. Novembro, $1.297 por tonelada. Janeiro, $1.305 e março, $1.316 a tonelada, mas com poucos negócios. São as posições negociadas com Robusta na Bolsa de Londres. Notícia final dessa edição do Agricultura BR em relação ao Ministério da Agricultura. A ministra Tereza Cristina informou hoje que já está em voga, já está trabalhando num sistema para coibir a chamada venda casada em relação aos produtos do Plano Safra. Sabe quando você vai tomar crédito ali rural e acabam querendo vender um seguro, você tem que comprar uma outra coisa do banco? É isso que está querendo ser proibido em relação a essa oferta dos bancos. Isso seria importante que se estendesse para toda a população brasileira, mas você vai ver isso na terceira edição com mais detalhes. Porque agora, encerrando o programa, eu trago uma das grandes atrações aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, que é o @Play. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Adriano de volta no estúdio do lado aqui, no estúdio azul, né? Que os estúdios têm cor, né? Aqui o meu é o laranja, o Agricultura BR, lá é o azul para falar de leilões. E Adriano, a @Play sempre tem uma grande oportunidade para o pecuarista. Boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano Reis. Boa tarde aos amigos do Brasil que estão acompanhando agora, né? Pelo canal do Boi, estão acompanhando a Agricultura BR. E aqui, ó, você está vendo a logo do @Play. O que isso significa? É uma plataforma onde você pode alocar os seus lotes, os seus animais para fazer a comercialização. E é por isso que nós estamos aqui para apresentar alguns animais que estão vendendo material genético. O primeiro touro que eu quero mostrar é o Richt. Nós temos outros animais que estão alocados na plataforma também. Outros touros, inclusive, para a comercialização de material genético. Você pode, inclusive, dar um clique lá na plataforma @Play. Né? Pode colocar o Richt na tela para mim, por favor, se tiver à disposição. Você já vai vendo informações. Nós vamos vender a R$25 a dose do Richt. Lembrando que é dessa forma que você está vendo aí, são 6 parcelas, 1 mais 5. A quantidade não pode ser inferior a 200 doses e você pode mesclar com os touros que estão à disposição na plataforma @Play. Eu quero fazer menção e falar desse touro que aparece na tela, porque é um touro provado, né, um touro Nelore. Ele
É um touro muito interessante, ele faz parte da bateria de touros da CRV Lagoa, ele foi classificado entre os 10 mais bem avaliados na NCP em 2015, ele traz um MGT de acima de 18 pontos, ele é top 0,5% com mais de 3.000 filhos avaliados em 71 rebanhos diferentes, garantindo dessa forma uma acurácia, DEPs equilibradas, consistentes, né? Ele que compõe um sumário da NCP, que ele é destaque no sumário da NCP também para as características tais como perímetro escrotal e carcaça. Richt é um filho do Quark, então ele traz uma habilidade materna acima da média. A sua linhagem materna nos remete ao grande Rambo, que é um touro extraordinário para fazer fêmea também. Então ele tem a linhagem Col na sua via paterna e tem a linhagem Lengruber através do Rambo da MN, né? Um touro extraordinário, top 0,5% também na ABCZ, com índice acima de 25 na ABCZ. Boas DEPs também na ABCZ, um touro que representa uma ótima combinação de características, excelente performance, produção, carcaça, fertilidade, com diversos filhos que foram destaques também em várias provas que os filhos foram submetidos, o touro que realmente arrebentou a boca do balão por onde ele passou. Coloca outro touro que eu quero apresentar, né? Um touro que é top 1 na NCP, filho do Quark de uma vaca Rambo, o Richt. Coloca o Pônic, pode colocar o Pônic, inclusive, só para chamar a atenção, quando o Pônic aparecer na tela, você vai ver aí, o Pônic ele é um touro, você sabe quem que é o Pônic produziu um touro muito conhecido no Brasil todo. Você sabe qual foi o touro que o Pônic produziu, que é muito conhecido no Brasil todo, meu amigo, que está nos acompanhando agora? O caldo negro, exatamente. Esse touro que aparece na tela, ele é simplesmente pai do caldo negro. Ó o Pônic aí. O Pônic ele é destaque em várias provas, ele é destaque na NCP. Para crescimento, ele é destaque. E aí eu quero mencionar aqui DEP para 365 dias, 450. Ele é destaque para o materno também. Ele é destaque para reprodução, ele é top 2% para 365, ele é top 1000% para idade ao primeiro parto e ele é top 2% para 3P, probabilidade de parto precoce. E ele traz duas características interessantes demais também. Qual que são, na verdade, são 3 características de acabamento que ele traz que eu não posso deixar de mencionar. Área de odilombo, acabamento de carcaça e marmoreio. São 3 características excepcionais que dificilmente andam juntas. São características antagônicas e esse touro traz as 3 características juntas. Isso é muito importante. Esse que está na tela é o Pônic. Suas doses sendo comercializadas a R$ 25,00, o Richt também. Então vale a pena você dar um clique nesta plataforma aqui, Rural Play, conferir. Um abraço a todos, @play, né? Dá uma conferida na @play. Fique à vontade, meu amigo. Valeu, Fabiano. Um abraço, muito obrigado pelo espaço e até a próxima. Um abraço para você, Adriano e Dival. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR e volto logo mais na terceira edição às 16 horas. A todos um grande abraço e até lá!